Salve família, eu sou a Stephanie Fernando e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do cinema e o cinema de quebrada. Vem comigo! Primeiramente, o que é o cinema? O cinema é uma arte que surgiu em 1896, que advém de várias outras técnicas de fotografia. O cinema é nada mais, nada menos do que imagem em movimento. Nesses anos para cá, muitas coisas aconteceram com o cinema. Hoje a gente tem a maior máquina de manipulação de massa e também de entretenimento de massa, que se desdobrou também para TV, que se desdobrou para videoclipe, para várias outras formas, tanto que hoje a gente tem o nome audiovisual que engloba todas essas outras categorias do cinema. Mas ele veio, né, como eu disse, através dessa invenção dos irmãos Méliès, que é o que é mais famoso pra gente. Quando ele surgiu, ele ainda era feito com câmeras zonas gigantes, assim, uns aparatos muito grandes, que dificultavam o acesso de qualquer pessoa. Então é muito importante entender que o cinema ele é uma junção de invenção e poder monetário. Desde o início do cinema, várias questões foram aperfeiçoadas. Antes, o cinema ele era feito como muitas pessoas diziam, cinema direto, onde a câmera era colocada em campos grandes, em lugares do dia a dia e captavam a rotina da população e depois era exibida em praça pública e as pessoas até se assustavam com isso. Tanto que tem um feito muito famoso que até já passou num desenho que eu gosto muito, que é a imagem do trem chegando e a galera se apavorou porque achava que esse trem era realmente ao vivo. Maravilha! Ui, essa câmera faz filmes e depois projeta, assim podemos vê-los. Cuidado! O trem vem em nossa direção! Corram! Não, vocês não entendem! Esperem! Essa história, ela se desdobrou muito de lá para cá, tanto que hoje em dia o cinema virou uma das maiores ferramentas de manipulação de massa e também de comunicação de massa. O que seria isso? É uma ferramenta utilizada para comunicar ou também para poder falar diretamente para um público. Só que, como a vida não é mil maravilhas, essa arte também foi feita para gerar estereótipos, para gerar um denominador comum e que falasse sobre as pessoas. Só que como a gente vive numa sociedade que é extremamente patriarcal, colonial e racista, o cinema também veio para reforçar estereótipos e também excluir populações, excluir pessoas diante da tela. É importante falar sobre essas representações que tiram um peso muito grande das nossas costas, primeiramente como telespectador e também como uma futura pessoa que vai ser profissional da área ou que se interessa também para saber mais por pura curiosidade. De 1896 até hoje, é muito importante também lembrar de uma outra data, que é 1888, que é o fim, né, da escravatura brasileira. E o que essa data tem em semelhança com o cinema, Esther? Tem muita coisa a ver. Porque a gente pega um Brasil que se diz, né, não mais escravagista, com uma arte que está na mão da burguesia, uma arte e um aparato que está na mão dessas pessoas que estão no poder. Tudo isso traz uma grande influência porque a gente vê no cinema uma história de exclusão. Exclusão que caminha muito junto a políticas públicas e a também direitos do cidadão e da sociedade. O primeiro cinema, igual eu falei, que surgiu na Europa com os irmãos Méliès, ele veio muito para retratar o cotidiano. Mas quando chega no Brasil,
Essas pessoas que detinham do poder, que detinham desse aparato cinematográfico, dessa câmera, eles aproveitavam para vender um Brasil falso, vender uma realidade que não era, excluindo pessoas dissidentes, excluindo indígenas, excluindo negros, excluindo qualquer outra coisa que não seria bem visto fora do Brasil, para mostrar só a elite brasileira. Então o cinema, ele vem nessa história de exclusão, ele vem com essa história de mostrar o que é belo e o que pode ser vendido. E a partir disso, foram se criando formas de fazer cinema, gêneros cinematográficos, aperfeiçoando, trazendo várias outras linguagens de representações. E quando a gente pensa nessas historicidades, a gente tem uma linha histórica que reforça desde esse início da decupagem até os anos atuais, o contemporâneo. Como? Através de criação de estereótipos, igual o cinema novo, igual o cinema também que é dito marginal, que traz o povo, que traz a população brasileira de uma forma que mostra o sofrimento exacerbado, mostra essa população, mas perante o olhar ainda dessa burguesia, perante o olhar também da branquitude. E quando a gente tem um salto temporal, que é a chave da nossa videoaula, que é a chave do que eu quero falar hoje para vocês, a gente tem a mudança. Tem vários cineastas e teóricos, como Gelzito, Jefferson D, Janaína Oliveira, Edileuza da Penha, que falam sobre essa historicidade do cinema brasileiro. O Jefferson D, na sua tese de iniciação científica, quando estava na faculdade, ele se preocupou para entender sobre a história do cinema negro. Só que ele se deparou com uma ausência muito grande. Ele não via representações, ele não via estudos sobre. Então ele fez essa linha histórica, desde o cinema mudo, depois o cinema com voz, o link de som, também o cinema novo, como eu falei, o cinema marginal, o cinema dos anos 90, o pornô chanchada, até a época que ele estava, e viu que tinha uma anulação. E quando o negro estava presente e quando o periférico, essa marginalidade estava presente, ela estava disposta de muito estereótipo. O negro e o periférico representado no cinema brasileiro, ele vem com algumas características, como ladrão, como a empregada doméstica, como uma subalternidade para essas pessoas e também para a sociedade. Nunca colocado como um papel de poder, um papel de relevância ou como uma pessoa comum. Esse manifesto do Jefferson D, Dogma Feijoada, ele vem para mostrar esse lugar e como poderia ser feito um cinema negro por excelência, um cinema marginal por excelência, ou como eu gosto de falar, um cinema de quebrada. E esse caminho só conseguiu chegar ao que a gente tem hoje, que ainda é uma migalha no cinema brasileiro, por causa de políticas públicas e políticas de incentivos, que colocaram a periferia, que colocaram a negritude no papel de fazedor, que essa é a chave que eu tinha dito. Quando negros, periféricos, a galera da favela, a galera da quebrada começa a entrar em faculdades, começa a estar dentro e se inserir na intelectualidade, a gente vê uma mudança de chavinha junto com essas pessoas mais velhas que abriram caminhos para a gente para poder a nossa mão de obra ser valorizada, que é o que a gente tem hoje, o cinema de quebrada. E a gente tem exemplos muito bons hoje em dia, que fazem, e não só em São Paulo, que é da onde eu sou, mas como todo o Brasil e América Latina. Porque quando a gente fala de cinema, a gente está falando também de um poder monetário. A gente está falando de aqui, ó, de grana, 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 de cash. Com o redirecionamento desse dinheiro e com essa difusão maior
das intelectualidades deu a possibilidade que novos cineastas surgissem, como eu, por exemplo, que sou um exemplo das políticas públicas que deram certo. Curso faculdade de cinema audiovisual hoje em dia, fiz um curso técnico também e tudo isso de forma gratuita, o que fez com que eu acessasse essa narrativa, acessasse esse poder também cinematográfico e pudesse falar sobre a minha própria quebrada e sobre a minha própria vida. E eu falo isso como uma inversão da primeira pessoa ou a subversão de. Essa subversão da primeira pessoa é quando eu, Stephanie Fernanda, nascida e crescida no Capão Redondo, consigo falar sobre a minha vida individual e afetar um coletivo de pessoas que estão na mesma situação. Ora em favela, ora nessa quebrada, ora sendo negra, ora sendo periférica e podendo falar de um olhar de dentro para dentro. Porque, igual eu disse, o cinema marginal, que foi ali na década de 70, 60, logo após o cinema novo, ele vem querendo trazer uma narrativa, mas ainda assim eram homens héteros, burgueses, falando do povo, um olhar de fora para dentro. O cinema de quebrada é quando a própria quebrada faz o movimento para falar sobre ela mesma. Então não tem uma fórmula mágica, é preciso vivência para poder fazer esse tipo de cinema. A gente tem filmes premiados, filmes que trazem isso. Eu sou diretora do Periférico, vou falar um pouquinho, e esse filme, ele traz consigo esse cinema de quebrada, que é um cinema comunitário, que é um cinema que traz para a tela o que é belo. Porque normalmente a nossa quebrada, ela é vista só com a junção da violência. Em programas sensacionalistas, em programas de jornal, para falar sobre o índice de criminalidade, a falta. Isso é um assunto que Racionais já cantou a bola lá atrás, já falou essa denúncia social. E por que ficam falando diretamente só disso? Como se a gente não tivesse possibilidade de ser mais para além de ser marginal, para além de ser alguém que está na margem, quem está refém à criminalidade. Então, quando a gente traz essa narrativa de dentro, a gente consegue explorar muito mais, muitas outras alternativas. E isso eu trago como exemplo a Filmes de Plástico, que tem filmes que falam sobre isso e que traz outras corporalidades, como Temporada. É um filme que está na Netflix, de uma galera de quebrada lá de Contagem, que conseguiu sair desse meio cinematográfico elitista e ir até um stream tão grande, tão conhecido que a gente tem, que é a Netflix, que todo mundo sabe. E esse filme, ele traz o território de Contagem, que é uma cidade ao lado de BH, ali junto, mostra corporalidades que são negras, pessoas gordas, pessoas LGBTQIA+, e traz uma história comum. O centro da história não é em si mostrar a favela, mostrar a quebrada e os dilemas que tem. Isso é um pano que está por baixo, um pano que mostra, né, que é a nossa realidade, mas as outras histórias vêm para suprir essa narrativa. Um exemplo que eu gosto de mostrar e de falar é o Cidade de Deus. Pode causar uma certa polêmica, muita gente pode ter gostado, pode ser um cinema em que tem uma certa proximidade com alguns quebradas, mas, para mim, ele é só um cinema que mostra uma violência exacerbada, uma violência que, assim, não tem o porquê, colocou várias crianças, várias pessoas para atuar
teatralmente uma realidade inventada. Por mais que a gente saiba que essa realidade existe, mas tem toda uma teatralidade para mostrar para fora. Antigamente, o cinema gostava de esconder essa realidade e hoje em dia o cinema gosta de vender para fora, porque viu que a galera gosta de entender, gosta de ver o Brasil como o Brasil da prostituição, o Brasil da criminalidade, o Brasil terceiro-mundista. E a gente pode ver isso através dos dados de 2016 que a Ancine levou, que 98% dos cineastas e roteiristas que estão aí fazendo filme no Brasil são pessoas brancas e maior parte delas são homens brancos, classe média, falando sobre uma realidade que não tem. Quando você está falando de uma realidade que você não conhece, é muito fácil você entrar em estereótipos, como eu havia dito. Estereótipos que vai reforçar, não vai ajudar e só vai vender para o outro. Então, esse movimento da quebrada fazendo por si só é para a gente contar a nossa própria história, é para a gente mostrar a nossa própria realidade. Um outro exemplo é a Maloca Filmes, que é uma produtora da periferia de São Paulo, que tem alguns trabalhos, inclusive o Periférico, esse filme que eu dirigi com eles, que falam sobre a história da Denise e da Luz, uma mulher trans e uma mulher lésbica periférica tentando viver e sobreviver nessa quebrada no Brasil, tentando ter sonhos, tentando ter possibilidades. Porque quando a gente faz o cinema de quebrada, a nossa importância é mostrar o nosso dia a dia. Porque para além de ter sofrimento, para além da gente não ter dinheiro, para além de um monte de coisa, a gente tem sonho, a gente tem ambição. E isso faz devolver a autoestima para o nosso povo. Isso faz a gente criar uma nova realidade, uma nova possibilidade. Eu posso afirmar que essas novas narrativas, ela tem principalmente o respeito conosco mesmo, com esse corpo que é periférico, com esse corpo que é preto, esse corpo que é LGBTQIA+, esse corpo que é PCD, esse corpo que tem várias outras dissidências. Porque quando a gente tem como fio condutor a nossa vivência, a gente consegue ter um pacto melhor com a nossa comunidade, com o nosso entorno. E normalmente o cinema de quebrada, ele vem longe de uma questão hierárquica, em que está o diretor, né? E o diretor, o homem heteronormativo, depois a produção. E isso também vai diminuindo a voz ativa no set. Não. Normalmente, os cinemas de quebrada, ele é feito de forma colaborativa, onde as pessoas conseguem se ouvir, onde o roteiro é feito por 3, 4, 5, 6 pessoas que vão estar palpitando, que vão estar trocando ideia. A direção normalmente é compartilhada, a direção de foto, cada um consegue compartilhar e falar um pouco a fim de trazer uma representação completa, uma completude nessa junção e nessa bagunça que é o cinema. O cinema de quebrada, né, que eu cunho dessa forma, é muito mais uma subversão do que a gente tem do cinema hoje do que uma receita de ingredientes e de como a gente precisa fazer. Mas aí a gente chega em um outro ponto. Depois que é feito o cinema, para onde ele vai? A partir de 2005, que foi quando o YouTube bombou, foi quando essas narrativas também tiveram mais espaços, como por exemplo o Walter Regi, que é uma pessoa de quebrada, que é um cineasta que viu do YouTube um lugar para ele conseguir falar, ser ouvido e também conseguir mostrar todas as técnicas que ele foi aprendendo. E até hoje eu vejo o YouTube como o lugar mais democrático. Por mais que hoje em dia tenha várias publicidades, tenha várias coisas lá envolvidas, mas é o lugar que você consegue acessar e upar também seus vídeos e divulgar para outras pessoas.
E aí você consegue ter esse contato não só com a sua quebrada, com a sua rede, mas também compartilhar com outras pessoas. Mas também tem outros streams que eu vou deixar aqui na tela, que vocês também conseguem acessar, como o Todisplay, como o canal de curtas, como a Amazon Flix, como vários outros lugares que você consegue ter esse acesso desse outro cinema. Porque a questão não é só girar a chavinha e começar a produzir com a galera da sua quebrada, pegar o celular, pegar algum aparato de cinema e fazer. Mas a girada também é você consumir. Às vezes você tá chegando em casa depois do trampo, depois da escola, depois de uma correria 1000 grau e quer ter um momento de entretenimento e a primeira coisa que faz, ligar o Netflix, ligar um stream aizão e ver mais um filme feito por Hollywood em que não vai estar uma pessoa preta, que não vai estar um periférico, que não vai estar uma tia de quebrada, que não vai estar um mano da rua assim, que você teria uma identificação. Então, por que não procurar consumir esses outros conteúdos, desde videoclipes feitos pela galera do seu entorno, até documentário, até ficções? Porque mudando esse algoritmo, a gente consegue também fortalecer uma autoestima. Porque quando você vê em tela que o seu corpo é visto, que seu corpo é belo, que a sua quebrada é vista, que a sua quebrada também merece estar nas salas de cinema, numa TV zona grandona, até no seu notebook ou no seu celular, a gente vai criando uma autoestima geral. O nosso inconsciente coletivo, que estava saturado de ver preto e pobre como bandido, como subalterno para a sociedade, a gente vai trocando essa chavinha. Quando a gente gira essa chavinha, a gente vai também moldando esse nosso olhar, vai decolonizando esse olhar. A gente vai também moldando para não aceitar vários filmes racistas, vários filmes que não eram aptos para nossa corporalidade. A gente vai criando um senso crítico melhor. E conforme a gente vai criando essa demanda, a gente vai vendo igual hoje em dia. Hoje em dia, por mais que pouco, por mais que migalha, a gente consegue ver alguns filmes e alguns cineastas, igual eu falei, o Jefferson D, tem também a Maloca Filmes, tem a Filmes de Plástico, tem a galera, a Viviane Ferreira, tem vários cineastas, a UDG Filmes, tem o Ibira Lab, tem muita coisa que está sendo feita. E a minha videoaula hoje, esse papo que está mais para um papo, é para chamar você, periférico, para chamar você, quebrada, para vir fazer essa arte e criar o senso crítico também, não ter só o olhar passivo de entretenimento, porque o cinema, a branquitude descobriu que ela serve como uma arma de massa para poder fazer uma lavagem na nossa cabeça, para a gente ir aceitando também esses lugares. Mas cinema, o audiovisual é primeiramente político, é sobre política, é sobre leis de incentivo, é sobre o papo reto. Então, vem comigo, move sua turma, pega um celular, filma mesmo, se tem alguma coisa que você acha que pode virar uma história, filma, lança no YouTube, procura edital. Igual, eu só tô fazendo essa videoaula por causa de uma lei de incentivo do PROAC, existe o VAI, existe a SPCine para quem é de São Paulo, existe as leis federais. E é isso, quebrada, a gente pode fazer muita coisa se a gente se unir e se a gente ter o conhecimento e se a gente passar também até essa alternância de poder. E o meu convite hoje é para isso, para que a gente consiga mudar esse sistema, mudar também as formas de audiovisual e também entender que a gente só consegue ir para frente se a gente está ligado na política, se está ligado na história, se está ligado da onde que veio e o porquê que a gente está assim. Se a gente coloca uma venda na nossa cara e não vê o porquê que preto, favelado,
a pessoa de quebrada, a pessoa que é LGBT, a pessoa que é PSD não tá na sala de cinema, não é coincidência não, é um plano de exclusão que vem aqui há mais de um século, que vem desde 1896. É um projeto que vai dando certo, mas ainda bem as coisas estão mudando, a gente está estudando, os quebradas estão entrando na faculdade, estão pegando diploma e estão pegando o que é nosso, a gente só está pegando o que é nosso. E assim a gente consegue mudar essa narrativa, consegue mudar essa história para um cinema que seja mais certo com a nossa corporalidade, para um cinema que seja mais junto com a gente mesmo. É importante a gente estudar, é importante a gente seguir as pessoas que estão falando sobre cinema, é importante a gente estar junto com essa galera e fazendo acontecer. Procure alguma lei de incentivo que tem na sua quebrada, algum lugar que tem aí, algum cineasta, se junta com ele. Se é a sua primeira vez ouvindo falar de cinema, dá um salve em mim, eu sou uma pessoa super acessível assim para trocar uma ideia, mas vamos junto, caminhando firme para a gente conseguir mudar essa história de cinema. Hoje foi um papo reto, mas vai ter muito mais conteúdo, acho que eu tô gostando disso, para passar informação pra gente, e é nós por nós. Valeu família, é nós.